Bem-vindos, meu nome é Isabela Sudano, eu faço parte do Engenheiros Sem Fronteiras do Núcleo de Uberaba e hoje vamos dar continuidade ao nosso projeto de matemática básica com o assunto Fórmula de Bhaskara. Então, para iniciar, a gente vai estar corrigindo os exercícios do vídeo anterior. Então, na questão 1, a gente tinha que utilizar as técnicas de fatoração e determinar as raízes de cada equação. Na letra A gente tem x² menos 9x igual a zero. Como os dois termos possuem x, é só a gente colocar ele em evidência. Com isso, a gente encontra as raízes 0 e 9. Na letra B, x² menos 64, eu poderia fazer dessa fórmula que está escrita, mas também a gente pode só passar o 64 para o outro lado e tirar a raiz. Com isso, a gente encontra as respostas mais e menos 8. E letra C, 12x mais 6y menos 9z. Com isso, a gente só apresenta a forma fatorada, que é dividindo todos os termos por um em comum, que é o 3. Com isso, a gente encontra 4x mais 3y menos 3z. Dando continuidade à questão 2, a gente tinha que concordar ou não com o raciocínio da Joana, e a gente conclui que a gente não concorda, pois Joana deveria ter buscado dois números cuja soma seja menos 10. A mais B igual a menos 10, que é o termo que acompanha o x. Assim, ela encontraria os números menos 7 e menos 3, e a equação estaria representada assim, dessa fórmula fatorada. Logo, as raízes da equação são menos 3 e menos 7. Então, vamos começar. A fórmula de Bhaskara, a gente viu até agora alguns métodos que resolviam apenas algumas das equações de segundo grau. Esse daqui vai basicamente resolver todas elas utilizando os seus coeficientes A, B e C. Essa daqui é uma fórmula do Bhaskara, que foi quem criou. Então, aqui a gente tem a primeira fórmula, que é a fórmula geral para achar as raízes da equação de segundo grau, em que eu utilizo, como vocês podem perceber, os coeficientes da equação. A gente sabe que o que acompanha o x² é chamado de A, o que acompanha o x é chamado de B e o que é o termo independente é chamado de C. E é dessa fórmula que a gente adotou. E a gente tem o delta, que é o b² menos 4 vezes A vezes C. Então, para que calcular esse delta, né? Por que ele existe? Existem três possíveis resultados que podem influenciar bastante em como as raízes serão. Então, se esse delta for calculado e ele for menor que zero, a gente não tem raízes reais, apenas raízes complexas, que são de outro universo. E delta igual a zero, que é quando possui uma única raiz real, então é uma única resposta. E se o delta for maior que zero, então positivo, ele possui duas raízes reais, que é o normal. Então, a gente tem um exemplo aqui para deixar mais fácil para vocês. x² mais 12x menos 13 igual a zero. Então, primeiro a gente identifica quem são os coeficientes. Então, o A é 1, o 12 é o B e o menos 13 é o C. Ok, aplicando então o delta, aqui a gente encontra a resposta de 196. Então, a gente aplica a fórmula para encontrar as raízes e com isso, tirando a raiz quadrada do delta, a gente encontra mais ou menos 14. Então, a gente vai ter duas raízes reais, em que a gente tem utilizando o mais 14, que é o lado positivo, e o menos 14. Com isso, a gente encontra a resposta 1 e a resposta menos 13. Aqui, revisando um pouco para vocês do que a gente viu de fórmula de Bhaskara, aqui, se vocês fizerem o gráfico de uma fórmula de segundo grau, vocês vão encontrar uma parábola. Onde cruza o eixo x, que é esse deitado em horizontal, a gente tem as raízes x1 e x2. E onde é o mínimo ou o máximo dessa função é o vértice, que também tem algumas fórmulas que você pode calcular ele de maneira direta. Aqui são os três jeitos de encontrar o delta, então quando eu tenho duas raízes que cruzam aqui o eixo x, quando eu tenho uma só e quando eu não tenho nenhuma que cruza no eixo x. E aqui as fórmulas que a gente passou para vocês hoje. Vamos deixar alguns exercícios para vocês resolverem, né, que são algumas equações propostas utilizando o conhecimento adquirido durante essa aula. Letra A, letra B e letra C. Muito obrigada pela atenção de vocês. Quaisquer sugestões ou dúvidas, vocês podem mandar nesse e-mail que está aparecendo na tela ou deixar nos comentários abaixo. Além disso, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para vocês receberem notificação assim que vídeos novos forem postados.
Muito obrigada e eu aguardo vocês na próxima.